Um evento literário no Brasil é de suma importância, né? Eu acabei de chegar de Paraty agora, lá teve a Flip, e é muito legal você ver um evento como esse de hoje, e um evento como Paraty, como a Flip, assim, como isso mobiliza as pessoas se interessam por leitura, por literatura, enfim, é muito legal, isso é muito importante no Brasil, que é um país quase não se lê, né? Você vê, você comparando Buenos Aires com o Brasil, Buenos Aires, só a cidade de Buenos Aires tem mais livraria que no Brasil inteiro, né? Então é muito importante que se fomente a fome por leitura, a fome pela literatura, enfim, isso é de suma importância. Esse evento aqui está de parabéns e eu espero que tenham vários desses. O Paulo Mendonça, que é o diretor-chefe do Canal Brasil, ele me procurou depois do Rock in Rio, onde eu tinha feito com Dado o tributo à Legião Urbana. E o Charles Gavan tem o Som do Vinil e outros projetos que ele trabalha no Canal do Brasil. E o Paulinho produziu o meu DVD com o Canal Brasil em 2009, então eu tenho uma relação com eles. Eles logo depois me procuraram porque o Paulinho ficou muito afim de juntar eu, o Dado e o Charles a princípio, o Devin depois, para tocarmos juntos, montar um projeto, sei lá o quê. E quando eles me chamaram para o almoço e falaram isso, eu imediatamente pensei numa ideia que o Carlos Taran, que é nosso empresário, tinha me dado quando a gente estava em Montevidéu por conta de uns ensaios de El Condado e Bonfá para fazer um Réveillon de tributo à Legião Urbana em Fortaleza. Originalmente a Pan-Americana ia fazer um disco com canções de vários lugares da América Latina. Só que quando a gente se debruçou sobre esse assunto, deu para perceber que não dava para a gente cobrir tudo que a gente gostaria. Então, logo de cara, a gente decidiu que esse projeto ia ter mais de um volume, mais de uma edição. E essa é a primeira. Então, decidimos, assim, o primeiro país que a gente olhou, obviamente, é a Argentina, e as razões não são só por proximidade, mas porque na história da música pop latino-americana, a Argentina ocupa um papel muito importante, um papel de destaque, na verdade. O que acontece na Argentina reverbera até lá em cima na Califórnia. Infelizmente, no Brasil, isso não acontece. Então, a Argentina era uma primeira opção. No meu caso, especificamente, veio de encontro porque eu conheço bem o pop rock argentino. A Argentina foi o primeiro país que eu conheci quando saí do Brasil. Isso aconteceu em 1982, eu fui sozinho para a Argentina para visitar uns amigos e de repente comprar algum instrumento. Eu já era baterista há muitos anos e acabei me apaixonando pela música argentina já naquela ocasião. Voltei no ano seguinte, ficava em albergue, tudo, era estudante. E gostei tanto do que eu vi, que desde então eu acompanhei o pop rock argentino na maneira que pude. Assim, sendo o pop rock argentino, eu sou muito íntimo desse gênero. E ele é uma manifestação cultural da Argentina tão importante que foi a nossa primeira opção. Bem, a gente trouxe tudo. São 30 anos de cumplicidade. Né? A gente estava, às vezes, em diferentes lugares, mas fazendo a mesma coisa e pensando a mesma coisa, pensando no mesmo sentido, na mesma direção. Né? E eu acho que a gente realmente somos todos comparsas e cúmplices de uma virada cultural, enfim, que aconteceu na redemocratização do país, né, em 79, 80, 85, enfim, até desembocar na redemocratização do país. As pessoas estavam pensando o mesmo aqui em Guarulhos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Brasília. Brasília estávamos nós lá. E eu mudei para o Rio com a banda e enfim, encontrei o Tony, meu melhor amigo, e hoje em dia, de sempre. E cruzar com o Charles, o Dé, enfim, não tem como. A gente tem uma cumplicidade muito grande nesse sentido. Então eu acho que tá tudo aqui no som da Pan-Americana, de certa forma, assim, o som de cada um tá aqui em termos
de soar, né, de sonoridade. Tá ali a bateria do Charles, o contrabaixo do Dé, a minha guitarra, o Tony cantando. Então eu acho que é meio por aí. A gente conseguiu juntar e ao longo desses tempos, assim, enfim, ensaiando e gravando o disco, de ter esse amálgama aí, de ter realmente essa identidade com essas tendências todas, enfim, de cada um, né? De grandes bandas, grandes artistas que estavam lá atrás, mudando a cara do país um pouco, né? Minhas influências literárias, né? Eu, na verdade, assim, eu possuo mais lacunas do que qualquer outra coisa, assim. Eu li muito pouco, menos do que eu gostaria, pelo menos, assim. Eu adoro ler, enfim, tenho livros, tenho pilhas de livros na minha cabeceira, enfim, gosto de revista, passo o tempo todo lendo. Mas quando eu olho para mim, assim, quanto eu li, o que eu já li, eu fico muito envergonhado, porque eu acho que tem lacunas seríssimas, assim, a serem preenchidas. E na hora de fazer música, é muito legal isso, porque eu sou parceiro do Cazuza, fui parceiro do Cazuza. O Cazuza, nosso produtor é o Ezequiel Neves, o produtor do Barão Vermelho era o Ezequiel Neves. O Ezequiel, ele trabalhou muitos anos numa biblioteca em Belo Horizonte e ele já tinha lido de tudo, assim, sabe? Ele sempre fala assim: garotinho, não precisa ler nada, esses clássicos são tudo muito chatos, você lê Joyce, você lê essas coisas, tudo muito chato, tal. E eu falo: não, Zeca, imagina, tem que ler, tal, assim. E na verdade, assim, para compor, para trabalhar com música, assim, minhas influências são muito mais revista, muito mais quadrinhos, muito mais esse tipo de literatura que não é formal, né? Que é a coisa mais informal. Então eu acho que para compor música pop, e ainda tem aquela discussão: o que é música, o que é letra de música, o que é poesia, tal, enfim, tem toda essa questão aí que é engraçada. Mas eu acho que para compor mais minhas influências são mais... E agora, sobretudo, internet, né? Eu li muita coisa na internet, muita coisa no computador. Eu gosto muito de ler no computador, uma coisa que não é muito comum, né? As pessoas não gostam muito de ler no computador, tal, preferem... Eu adoro ler no computador, no iPad, no telefone, enfim, eu adoro essas coisas assim. Enfim, é isso. Em seguida, nosso manager é uruguaio, chama-se Carlos Tarão, nos deu uma boa mão para mergulhar na música uruguaia, que vive uma fase extraordinária hoje em dia. E que aqui no Brasil, infelizmente, ninguém ou quase ninguém sabe disso. Diante desses dois países, a gente selecionando o repertório, o próximo passo seria ir para o Chile. E a gente realmente tinha vontade de incluir o Chile nessa primeira etapa do nosso trabalho. Mas não foi possível, assim. Quando a gente viu, já estava na hora de finalizar o disco, nós já vínhamos tocando essas músicas há muito tempo. E tem um momento, assim, às vezes na história de uma banda, que você precisa botar um ponto naquela fase. Então, finalizou, gravou, vamos tratar do lançamento, aí próxima fase. Assim, sendo o Chile, não conseguimos colocar o Chile para dentro, mas nós ouvimos a gente já tinha até selecionado algumas músicas para entrar nesse disco. Então, basicamente, no disco que nós vamos lançar, que chama-se Sur, nós temos 7 músicas da Argentina e 5 músicas do pop uruguaio. Acho que é uma conta bastante interessante, assim, porque também não é fácil, com a produção cultural que o Brasil tem. É como se a gente fosse, a grosso modo, a Grã-Bretanha na Europa, entendeu? Para a América Latina. A produção cultural do Brasil é tão forte, a nossa música é tão forte, e é difícil entrar alguém de língua espanhola aqui cantando no Brasil. O Brasil tem muitas restrições à língua espanhola, infelizmente. São arranjos, né? Arranjos e versões para o português de grandes clássicos da música do rock argentino e uruguaio. Então houveram adaptações para nós aqui, para o que faça sentido para a gente. Mas basicamente é a música uruguaia e a argentina pulsando, para ver como a gente realmente sempre deu as costas para o nosso continente, né? Não sei, a gente está de frente para o Oceano Atlântico, eu não sei, e de como é representativo e como é forte o repertório. Então, de bandas como Sumo, Soda Stereo, No Te Va Gustar, La Vela Puerca, o Fito Paz,
Luiz Alberto Spinetta, enfim, são canções muito representativas do rock de sempre, dos 80, 70 para cá, para os 2000, que a gente pegou pra gente. Na verdade, a gente transformou em nossas canções. Essa música que o Dé tá cantando é de uma banda uruguaia de hoje. E a gente, enfim, se apropriou do repertório com versões bacanas, versões do Dé, do Charles, do Tony, minhas, Alvin L, Fausto Fawcett, enfim, tem muita gente ali, então a ideia era essa, a gente universalizar um pouco para dentro do Brasil o repertório latino-americano do rock. O Brasil absorve a língua inglesa e nem entende o que está sendo cantado, mas já por uma colonização que a gente já sabe que existe há mais de um século, né? A gente ouve a música inglesa, até a italiana aqui em São Paulo ela emplaca, mas assim, infelizmente, tudo que vem em língua espanhola é muito difícil para o brasileiro. E aí a gente se debruçou dentro desse repertório e resgatamos autores muito interessantes da Argentina, do Uruguai. Da Argentina a gente tem uma música que a gente vai tocar aqui hoje que chama-se Barro Talvez, que é de um artista, um compositor muito importante da Argentina chamado Spinetta, que já faleceu infelizmente. Eu costumo dizer que o Spinetta é o Caetano Veloso da Argentina. Nós vamos tocar essa música, a versão de Sérgio Brito, dos Titãs. Vários amigos fizeram versões, além de nós mesmos, e ajudaram nesse projeto. É um projeto muito grande, ele abriga muita gente, né? Além dos próprios músicos que a gente está escolhendo e gravando, né? Músicos argentinos, artistas uruguais, enfim. Eu espero que a gente consiga ir para o volume 2, para concluir a sua pergunta, e gravar bandas do México, bandas da Colômbia, bandas da Venezuela, que vive um momento muito interessante também. E por que não? O Peru também está numa fase bacana, assim, de música pop. Vamos ver, e o Chile, né, dentro disso, obviamente, né? Vamos ver como essa segunda fase vai. Quando o pessoal do Canal Brasil veio com essa história, e eu me toquei que o Canal Brasil tem uma programação ao domingo que é Cone Sul com cinema latino-americano, eu falei disso, cara, existe uma lacuna imensa de pop rock dos nossos vizinhos aqui no Brasil. A gente conhece todo lado anglo-saxão, mas os nossos hermanos aqui, eu inclusive, desconheço absurdamente. E propus a eles que a ideia inicial era fazer um DVD. E eles adoraram essa coisa de um projeto de rock latino-americano em português. Eu saí desse almoço, falei com o Dado Taran, o Paulinho Mendonça do canal, que falou com o Charles, e nós nos reunimos todos. E todo mundo aprovou muito, todo mundo ficou muito entusiasmado de cara com esse projeto. E foi também unânime que o Dé era o baixista desse projeto com a gente. E daí tem 2 anos e pouco que o DVD acabou não saindo, e a gente, dentro da Rocket, o estúdio e gravadora do Dado, a gente começou a fazer o disco e tá para sair agora. A gente já vem fazendo show esporadicamente há 1 ano, testando o nosso repertório, testando a gente ao vivo, e esse processo longo até o parto desse disco, que deve estar para sair até o final do ano, é muito interessante que, de alguma forma, a gente conseguiu não fazer aquele tipo de super banda que nego junta, ensaia rápido e faz uma tiração de onda, né? A gente acabou descobrindo, formando uma linguagem, um som nosso, uma sonoridade que é muito nossa. E agora o disco, que vai se chamar Sur, né? Sul em espanhol, tá para sair, e a gente está na expectativa, e viemos aqui a Guarulhos, aqui nessa festa da literatura, fazer esse show.